Olá, viva então, muito boa noite. Ora, cá estamos, de regresso nesta temporada 3 do programa Os Convocados e pela primeira vez em 2015, depois de um interregno de cerca de mês e meio, cá estamos de regresso para falarmos sobre futebol. Os nossos habituais convocados, o Tomás Postigo, o Alfredo Costa, ainda o Mário Ferreira, também o Hermógenes Mourinho e o Pedro Casanova. Hoje, para já, ainda sem o Alfredo Costa, que naturalmente por motivos de força maior ainda não estará por cá, mas vamos então começar a falar sobre futebol e durante esta nossa ausência tanta coisa aconteceu no mundo do futebol, vamos tentar falar um pouquinho, pelo menos de cada uma das situações mais importantes, mas eu começaria mesmo pela Taça da Liga, foi de resto aquilo que aconteceu mais recentemente e com alguns resultados que não seriam previsíveis. Estou-me a lembrar pelo menos do União da Madeira 2, Rio Ave 1 e também do Sporting 1, Setúbal 1, a deixar o Sporting assim em maus lençóis, digamos assim, para as meias finais. Eu começaria se calhar pelo Hermógenes hoje, para ser diferente, e por Vila do Conde, precisamente para falarmos deste Rio Ave que faz 0 pontos, Hermógenes, na Taça da Liga. Boa noite, e como o Rui falou muito bem, após o interregno, cá estamos novamente para começar o nosso campeonato, porque creio que o nosso campeonato foi interrompido devido ao inverno e como em vários países, e portanto hoje cá estamos para começar e para dar início às grandes dificuldades que vão aparecendo agora até final do campeonato. Em relação à questão que o Rui me põe em relação ao jogo da Liga, a Taça da Liga entre União da Madeira e Rio Ave, eu posso reafirmar que desde a primeira hora o Rio Ave teve como objetivo secundarizar esta prova, porque, e como é de conhecimento, o Rio Ave teve, é dos clubes, se não o clube que mais jogos tem nesta altura, e teve também o azar de recentemente uma série de lesões que condicionou em muito o plantel e toda a movimentação, todo o trabalho idealizado, e portanto, como eu quero referir, esta Taça da Liga para o Rio Ave foi secundarizado, portanto não foi valorizada, porque, como eu já disse, em relação aos motivos que eu referi também, o Rio Ave, os últimos jogos, geriu com alguns júniores, inclusive, com jogadores menos utilizados, e portanto não apresentando a sua equipa tradicional, tal equipa base, demonstrou realmente que estaria na prova para fazer o melhor, logicamente, que o Rio Ave não é um clube que goste, profissionalmente é um clube que gosta de ganhar, portanto os resultados não foram os melhores, e a União da Madeira, vencendo o Rio Ave, aliás, quero referir que também já venceu o Braga, nesta prova, já venceu o Braga, e com certeza que alimentava alguma esperança. O Rio Ave, como eu disse, tudo fez nestes jogos para pontuar, perdeu o primeiro jogo, aliás eu vi, o primeiro jogo foi com o Porto, perdeu 1-0 no seu ambiente, um jogo muito bem disputado, mas perdeu, e portanto, perdendo em Coimbra, ficou praticamente com todas as possibilidades reduzidas. Este jogo foi mais um jogo para cumprir calendário, como se diz normalmente na gíria, e logicamente que a União da Madeira, jogando com um clube que teoricamente melhor, transcendeu-se, motivou-se, vencendo, não vou discutir, portanto, a justeza do resultado, portanto, nada a dizer, portanto, foi um jogo em que o Rio Ave tinha que obrigatoriamente que cumprir, rodou os jogadores, e é preciso também referir que tem, e o Rio Ave na sua formação tem excelentes jogadores, está a fazer um excelente trabalho, mais uma vez está apurado para a segunda fase, e portanto há que aproveitar estes jogos e esta fase para começar rapidamente a verificar a qualidade que existe para, em termos futuros, poder contar com eles. Portanto, vamos então o que é que acontece para já ainda relativamente à Taça da Liga. Eu mudava de bancada para ir ali até ao
nosso portista, Tomás Postiga. O Futebol Clube do Porto, que já está nas meias finais, vai jogar com o Marítimo, uma vitória ontem categórica por 4-1. Como é que estás a ver este Futebol Clube do Porto com um Lopetegui que, entretanto, ao longo destas últimas semanas, nós não estivemos por cá, mas é daqueles treinadores que é amado, é detestado, é amado, é detestado, parece um ping-pong. Mas queres que fale sobre isso? Quero que fale sobre isso. Relativamente à Taça da Liga, o Porto apurou-se, felizmente, com alguma antecedência para as meias finais. O jogo de Coimbra, frente à Académica ontem, no Dragão, foi, digamos, um jogo fácil. O Porto não fácil, marcando cedo. Pôde utilizar também alguns jogadores menos utilizados e, portanto, acaba nesta fase. O Porto só se qualificou ontem. Sim. Antecipadamente, com antecedência, porque ainda há mais jornadas na... Sim, mas ontem se não tivesse ganho e a União ganhasse, era a União que estava na frente. Mas era uma jornada... Não, como disseste, com antecedência, eu pensei que já fosse para há 15 dias que o Porto estava foi só essa a minha dúvida, não é? E, portanto, apurou-se para as meias finais, acho que fez aquilo que lhe competia, dando alguma importância a esta competição, ao contrário das épocas anteriores, não deixando, porém, de jogar com alguns jogadores menos utilizados, alguns mesmo da formação. Relativamente ao Lopetegui, eu ainda continuo a defender a qualidade deste treinador. Acho que, perante as coisas que têm acontecido, acho que tem se portado bem. Infelizmente, o treinador ainda não consegue marcar golos e algumas, digamos, algumas falhas que a equipa tem tido e que se tem traduzido em alguns resultados deve-se manifestamente à falta de concretização da equipa, como aconteceu recentemente na Madeira, e, portanto, o treinador ainda não marca golos e, perante isso, culpa mais a equipa propriamente do treinador. Entretanto, nesta Taça da Liga, o Sporting acaba por comprometer ontem, ia jogar em superioridade numérica frente ao Vitória de Setúbal, um empate caseiro a 1-1 com o Vitória, que depois da saída de Domingos Paciência parece que se transfigurou, mas como é que tu vês, entretanto, Mário, o teu Sporting? Antes de começar a falar de futebol, eu queria-te só dar os parabéns pelos teus 30 anos de carreira. Muito obrigado. Pelo teu espetáculo de sábado, que tive o prazer de estar lá no casino. Acho que estás de parabéns. Muito obrigado. Falando do jogo da Taça da Liga. A Taça da Liga é também uma prova em que o Sporting este ano decidiu não apostar. Portanto, joga com a sua equipa B, há uns júniores. Penso que mesmo assim, tem feito uma boa prova. Portanto, não estava à espera que realmente o Sporting, jogando com a equipa que tem jogado, neste momento se encontrasse na primeira posição. Penso que não foi o jogo de ontem que comprometeu, digamos, a passagem às meias finais. Talvez mais o jogo do Restelo, em que o Sporting a ganhar 2-0, poderia e deveria ter feito muito mais, não é? Ontem, se viram o jogo, o Sporting fez um grande jogo. O guarda-redes do Setúbal defendeu o que tinha para defender, bolas na barra, quer dizer, é como o Tomás diz, quer dizer, as bolas quando não entram depois é muito complicado, não é? Mas também é assim, se não passar às meias finais, penso que os sportinguistas não devem ficar muito tristes, porque se a sua direção entendeu... Está bem colocado para passar às meias finais. Está mais ou menos colocado. Depende de terceiros, como é lógico, né? Portanto, tem 2 pontos de vantagem, mas quer Setúbal, quer Belenenses podem vencendo, basta um deles vencer o seu jogo, automaticamente passa, né? O Setúbal joga com o Boa Vista, salva eu em casa, e o Belenenses com o Baio Guimarães, acho que é assim. Está tudo em aberto, mas também é assim, mesmo que o Sporting passe, não estou a ver um Benfica Sporting, com o Benfica a todo o gás, Estás a ver um Benfica Sporting com o tal Sporting não, estou a jogar com os jogadores não, estou a ver o mesmo Sporting, isso não tenho qualquer dúvida, que se o Sporting passar as meias finais, irá apresentar exatamente a mesma equipa que tem apresentado até aqui. Agora, com certeza que vai ser uma meia final desequilibrada por completo, a não ser que o Sporting, se eventualmente passar
jogando com a equipa que tem jogado, fizeram um jogo excelente e o Benfica tiveram um dia mau, não é? Porque de outra forma até poderá ser humilhado no Lourdes, não é? Muito bem, e vamos então passar para o Benfica, que tal como o Futebol Clube do Porto também já está nas meias finais, à espera de saber se joga com o Sporting, com o Setúbal ou com o Belenenses. Pedro, este Benfica do início do ano continua a dar-te garantias ou nem por isso? Não, garantias não. Não me dá garantias nenhumas, pelo contrário, acho que o Benfica deste ano, ao contrário do que muita gente apregou, eu continuo a dizer que é uma equipa desequilibrada, não tem a qualidade dos anos anteriores, agora em janeiro ainda perdeu mais qualidade, não só pela saída do Enzo, mas também pela onda de lesões que tem tido, e nem na taça da Liga sequer me convence. Acho que tem feito aquilo que é o mínimo obrigatório para ir andando na taça da Liga. Sempre foi competição que o Benfica nunca menosprezou. De resto, o facto de ter passado era normal, acho que era normal. O anormal era não ter passado à fase seguinte. Mas continuo a dizer que o Benfica não me convence. É capaz de fazer um jogo extraordinário, como logo a seguir faz um jogo que não lembro ao Menino Jesus. E aqui um parênteses no extraordinário, que eu de jogos extraordinários este ano acho que ainda não me lembro de ter visto nenhum. Não me lembro, mas posso às vezes estar esquecido. Pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Pegando em Menino Jesus, o Senhor Jesus neste caso, que tem feito com que o Benfica vá à frente do campeonato com 6 pontos, poderiam ser 9, são 6, tropeçaram os 2 da frente. Os 2 não, os 5 da frente. Os 4. Sim, depois também toda a gente tropeçou. Mas o tropeço maior, digamos assim, terá sido do Benfica, porque poderia ter aproveitado. Jogou todos. Mais relevantes. As contas todas para fazer. Exatamente, por isso mesmo. Todos não tinham um jogo teoricamente muito difícil para fazer. Não tinha pressão em cima. Não quer dizer que não tenha tido oportunidades para ganhar o jogo. Teve. Mas também pôs-se a jeito para não ganhar e acabou por não ganhar. Num lance infeliz do Eliseu, claramente o responsável por aquela falta, que não há necessidade nenhuma de acontecer, mas a verdade é que a equipa desde o início se pôs a jeito para sair do Passos Ferreira sem pontos. Depois, aos 90 minutos, é como diz Jesus, não podes ganhar, também não podes perder. E aconteceu. Porque em vez de 9 podiam ser 7, e que vale o que vale, mas são sempre pontos. Obviamente o ânimo da equipa era diferente. Agora, também acho que continuo a dizer que há alturas e há momentos em que as derrotas muitas vezes são benéficas, e eu acho e espero que esta tenha sido uma dessas derrotas benéficas para o Benfica. Pôr os pés no chão e perceber que não são as camisolas nem o nome que ganha, é preciso mais alguma coisa, e acho que é isso que não tem acontecido. Pese embora, como digo, esta questão das lesões tem dificultado um bocado, mas o Benfica não pode viver de 1 ou 2 jogadores, tem que ter alternativas. Uma equipa como o Benfica tem que ter alternativas, não pode estar pendente. Sai o Enzo, foi um Deus nos acuda, o Gaetano lesiona-se, é um Deus nos acuda, não pode. Tem que ter alternativas, e que é isso que eu acho que não tem este ano. Não tem alternativas de qualidade, e depois acontecem estes percalços, né? Estas situações que podem, de um momento para o outro, fazer-nos lembrar o famoso minuto 92, não é? Neste caso, 97 e quase, eu acho que ele nem acabava, só acabava quando o Benfica marcasse gol. Estava a ver quando 5 passou para 7,5. O Jesus já sabe que marcou penalti. Neste último jogo? Sim, não posso ver. Foram 5 minutos, deram 5 minutos de desconto, que eu acho que, muito honestamente, depois deu mais não teve perdas para 5 minutos. Houve ali umas paragens. Para 5 minutos acho que foi um bocadinho exagerado. Não, 5 minutos já está bem. Depois 7h30 e tal. Que aquilo vamos para esse. Ela parou ali uma paragem. Eu não vi o jogo. Mas deu mais uma coisa que... quase 2 minutos mais. Bom, eu depois de ter visto 15 minutos de desconto no jogo do Varzim, já acredito em tudo. Muito bem. Entretanto, Tomás, o Lopetegui continua a ser então o teu treinador de eleição, achas que sim, mas ele terá respirado fundo depois do jogo do Benfica, não é? Porque
as coisas não estavam a ficar muito fáceis para aqueles lados. Acho que todos os portugueses respiraram de alívio. Acho que se o Benfica tivesse ganho em Passos Ferreira, o campeonato tinha acabado ali. Já pagaram a última prestação ao Paulo Fonseca. Foi expulso. Acho que se o Benfica tivesse ganho em Passos Ferreira, o campeonato teria terminado, porque este campeonato, ao contrário dos anteriores, eu acho que é um campeonato mais fraco. Acho que a qualidade das equipas tem vindo a decair. Obviamente que os grandes continuam a perder pontos com os pequenos, ainda bem que assim é, mas o que é certo é que, de facto, as equipas mais pequenas têm muitas dificuldades em roubar pontos aos grandes, ao contrário do que acontece noutros campeonatos. E obviamente que o Benfica, com uma vantagem de 9 pontos, acabava ali um fosso que, na minha opinião, seria inultrapassável. Já esta desvantagem de 6 pontos relativamente ao Benfica, acho difícil o Porto recuperar. Para isso o Benfica teria que escorregar e o Porto vencer os jogos todos, que não acredito. Mas pronto, enquanto for possível, acho que o Porto tem a obrigação de vencer. O que não pode é acontecer situações como aconteceu no jogo do Marítimo. Não só o golo sofrido, porque eu acho que é impensável numa equipa com esta qualidade permitir que um jogador do Marítimo apareça solto dentro da pequena área e consiga fazer o golo, e depois a falta de profundidade que a equipa tem demonstrado em termos ofensivos perante o Marítimo, que soube recuar e soube defender a sua vantagem, e a ineficácia, principalmente dos jogadores mais avançados do Porto, foi gritante, e quando não se marca, mais perto se fica de perder, e foi isso que aconteceu. Agora, as substituições dele depois. As substituições têm a ver também com algumas limitações do plantel, porque assim o Porto é muito forte quando joga pelas faixas laterais, mas a gente, quando ataca pelos 3 lados, não é? Se possível atacar pelo meio, tanto melhor. E o Porto, nesse aspecto, não, nem está nas aulas. Eu acho que o Porto precisava de um médio que fosse capaz de desequilibrar e que fosse, digamos, dessa profundidade, porque se o Porto se torna demasiado previsível a atacar pelas laterais, e as equipas já perceberam como é que o Porto ataca. O Porto ataca meritoriamente 80% dos ataques pelas laterais, e se eles defenderem bem as faixas laterais, o Porto tem grandes dificuldades de penetração pelo meio. E eu acho que esse é um aspecto que o treinador deveria trabalhar, mas considero que falta ali um jogador nuclear nessa posição, porque o Quintero tem excelentes pés, é um miúdo com qualidade, é um miúdo com grande margem de progressão, mas falta-lhe estaleca física, falta-lhe também alguma cultura tática, e quando assim e o Porto tem dificuldades, obviamente que não consegue dar a volta aos resultados, e este jogo frente ao Marítimo pôs a nu um bocadinho essas fragilidades. Quanto ao resto, eu estou a gostar do trabalho do Lopetegui, não te vou mentir. Tudo bem que ele tem uma equipa e tem um conjunto de jogadores de grande qualidade. Acho que o Porto tem plantel mais rico deste campeonato, teria a obrigação maior de o vencer, mas também é uma equipa que está em construção, tem jogadores muito novos, e portanto é difícil pedir resultados numa primeira época. Só espera que seja um trabalho de continuidade e não seja, digamos, em caso do Porto não vencer o campeonato, seja outra vez uma mudança radical como foi para esta época, porque se assim for, não se consegue sustentar os alicerces para o futuro. Eu já ali vou ao Mário falar do Sporting, iria exatamente falar do Sporting com o Hermógenes. Mandar este para ir buscar outros. Eu iria exatamente falar com o Hermógenes sobre o Sporting, que tem assim, de repente, o campeonato relançado devido às derrotas do Porto e do Benfica. Digamos que o Sporting está a 1 ponto do Porto, está a 7 do Benfica. Sim, e é bom para o campeonato português, mas o Sporting, repara, desde o início do campeonato é evidente que, em relação ao Benfica, o Porto perdeu mais pontos, mas sempre foi uma equipa que temos que referir, que foi sempre um candidato, a partida foi sempre um candidato. Agora, é evidente, uma boa ponta final. É evidente que 10 pontos, logicamente que 10 pontos neste momento eram significativos, não é? É impensável, repara, porque não é só recuperar em relação ao Benfica, mas também recuperar em relação ao Porto, não é? É evidente que o Sporting tem proporcionado e tem realmente um plantel também
com jogadores de qualidade e tem proporcionado com os dois rivais. e tem proporcionado excelentes espetáculos. O Sporting tem proporcionado uma equipa concretizadora, uma equipa que tem demonstrado qualidade, tem demonstrado que é um sério candidato. Logicamente que não há nenhuma equipa no mundo constante. Há equipas que têm alternância de resultados, até em níveis exibicionais. Reparamos, agora o Real Madrid, por acaso, o Barcelona também teve. As grandes equipas do mundo têm estes momentos. O Sporting teve o seu momento, perdeu vários pontos, o Porto perde, o Benfica perde, tudo isto, e vão continuar a perder pontos. É evidente que isto é uma prova, uma maratona é uma prova de regularidade, não é? Agora, entre os três que são tradicionalmente candidatos, Porto, Benfica e Sporting, logicamente que o Benfica neste momento tem vantagem. Vinha de uma série e de uma sequência de jogos que realmente justificava, não é? E portanto foi e tem sido apontado como o sério candidato número 1. Depende dele, neste momento depende dele, o Benfica só depende dele, não é? Exatamente. O Porto e o Sporting já começam a depender de outros. Agora, normalmente estas equipas candidatas até perdem pontos com os clubes menos cotados. Não se resolvem às vezes os campeonatos, já aconteceu o Porto e o Benfica, por exemplo, entre eles resolverem um campeonato, mas normalmente não é entre eles que resolvem os campeonatos. São os pontos perdidos a meio do campeonato com outras equipas. E espero que seja realmente uma ponta final de grande nível, aliciante, porque quer queiram, quer não, a motivação é importantíssima. E o Sporting, com a derrota do Porto e a derrota do Benfica, teve grande e tem grande motivação. Muito bem, a ver vamos como é que acontece com os três lá da frente e as consolas dos mais pequenos a funcionarem ou não. De qualquer forma, Mário, de repente tivemos, há uns meses atrás, o grave problema entre Bruno de Carvalho, o presidente e o treinador do Sporting. Eu tenho que relembrar essa... O problema só foi mesmo com ele, acho que não foi com Pronto, eu tenho que relembrar essa situação, porque depois deste empate do Sporting, eu não sei o que poderá acontecer no próximo jogo do Sporting da Taça da Liga. Não sei o que é que poderá acontecer com o Sporting se o Sporting tiver um mau resultado, por exemplo, agora para o campeonato. Será que vamos voltar a ter aquela guerra entre o presidente e o treinador eu espero que não. E o senhor dos restaurantes? Eu espero que não, até porque esse foi um episódio episódio muito triste. Muito triste, que todos os sportinguistas, os verdadeiros sportinguistas, lamentam que se tenha passado. Nem eu te consigo explicar o que é que realmente... Ou melhor, eu até te consigo explicar, mas... Não te apetece? Não apetece. E acho que... Eu digo por ti. O treinador não foi ouvido nem achado nas contratações. Quem contratou foi o Sr. Bruno de Carvalho. E ele quer que os jogadores dele joguem. Pronto. Mas uma coisa, o Sporting não está a jogar bem? Está explicado. O Sporting não está a jogar bem? Na opinião dele, acho que não está a jogar bem. Ok, tudo bem. Quando se diz que o Sporting não está na Liga dos Campeões, pelos motivos que toda a gente conhece. Não é? Basta mas quem veio com o problema foi o próprio presidente do Sporting. Por isso é que eu estou a dizer, tu não vês o treinador do Sporting a fazer guerra, vês o presidente do Sporting a fazer guerra. Exatamente. Portanto, foi ele que foi buscar o treinador do Sporting, não é? E achas plausível aquela história? Não tem. Como é um anjo, como é que era? E ainda por cima... Um diabo disfarçado de anjo. Não, e depois foi buscar um senhor... literário... Um sportinguista de 7 costados. Não, Pedro, não é sportinguista de 7 costados. Não é. Um sportinguista que tenha... podia pensar um bocadinho naquilo que disse. Há coisas que nós não gostamos, mas temos que saber onde é que dizemos e como dizemos. Mas aquilo não estava concertado entre os dois. Porque senão vai ter uma alhada muito jeitosa. E ele, concertado, estava concertado entre os dois. Evidente que sim. E por isso é que não se entende. Entre os três. Achas que o Inácio está ali? Não, sim, ele está a falar do presidente, José Eduardo e... Porque repara, isso é tão grave que... Se ele diz que o que afirmou, que o homem que queria demitir o presidente, queria não sei o que... Exatamente. E logo a seguir o presidente, então como é? Não, quer dizer, passou-se uma esponja. Quer dizer,
Pá, ficou muito mal naquela história. Não, Felizmente ou posso ele pôr- tem as provas realmente, ou então tem ali uma Não, e picaiada. depois ele saiu um bocadinho tiro pela culatra porque tem a massa Não teve associativa. apoio de ninguém. E ele estava à espera de que lhe batessem nas Isto costas. agora ainda vai para o tribunal e ainda vai dar que falar, não é? Porque não vai Não, é terminar assim, aqui. nós já nos basta termos os nossos adversários contra nós, não é? Exatamente. Então, agora, Pelos vistos não vos basta. parece que os adversários estão dentro da nossa casa. Não faz sentido. Não, mas desculpem, eu por acaso, estão à parte, se me permitem, neste filme acabaram Parece por dar o maior trágico. protagonismo, A quem maior não tem. protagonista, A quem não devia ter, a uma figura secundária. claro. Sim, mas que foi quem, Mas Eduardo, quem se pôs em bicos de pé. e agora eu pergunto, e motivado por quê? Encomendado por alguém? Claro que sim. Claro que sim. Quer dizer, o filme- Nem fazes essa pergunta. Mas é que o filme está mal contado O ainda. cenário não é? estava bom, o aeroporto, Está muito mal trânsito, contado. aquilo foi- Isto é um negócio. Aquilo está ia muito mal pegar, mas à contado. última Agora, hora falhou qualquer agora, coisa no é evidente que o modelo. Presidente tem todo o direito, tudo muito bem, quis ser protagonista de tudo. Seu mal. Muito mal. Muito mal, E não não se é? queimou por mera... Compreende? Agora, Correu- e eu neste, correu muito bem. eu neste E filme, devia agrada- eu o devia Sport é um agradecer ao diretor treinador. desportivo que normalmente que se impõe, normalmente que responde por todas as questões, e não se pronunciou em nada. O diretor desportivo, que é o Inácio. Seria ele aí para. E logicamente, seria ele mas, aí e para logicamente que todos os poderes em termos de futebol. Ele tinha que, É o diretor desportivo que tem que assumir. que defender o treinador. E então a figura principal deste filme é uma figura secundária. E depois é assim, há uma coisa Por amor de importante, quando se vem criticar, e depois até o Zé Eduardo voltou na biblioteca, criticar o treinador, quer dizer, então um pode ir para o Facebook, mandar as bocas que quer, o outro não pode responder, não se pode defender. Enfim. Então aí o homem começou a ver, blackout, ninguém Mas eu fala. acho que aí teve uma coisa de bom, que foi uma coisa que eu não tinha conhecido, nem tenho que ter, mas achei interessante. É que o contrato, segundo as palavras do José Eduardo, não é? Os 15 tem uma pontos, cláusula- os 15 pontos. tem uma Pois, cláusula- mas, se tiver esquece- 15 pontos de atraso, esquece- Na primeira volta, que é esquece- despedido. esquece- Mas Mas isto- não é o José isto Eduardo que tem que existe. dizer isso. Existe Não, este tipo de não. Nem contrato. ele tem, não nem faz. ele tem. Poderá que- existir. Eu Nem até- ele até tem, nem concordo. Isso, mas eu repara não- uma coisa. Eu não Eu acredito que não acredito que nenhum treinador. Mas eu não me acredito que um treinador Assume- aceitasse um aceita contrato isso. disso. Não Assim, acredito. Como é que eu- Qual é o. Só uma coisa, como é que eu vou Mas o contratar? treinador, Como é que- mais tarimba. Essa cláusula. Agora, o que ainda é mais grave é ser o treinador Zé a pensar Eduardo que a ao fim do dizer. jogo Não não sei, sei. 15 pontos. Pelo amor de Deus, isso é Não, do mas o que é presidente. mais grave do Vou que isso é ser o contratar. José Eduardo a Mas dizer. Dizer, pontos. mas é o que eu estou a dizer. Eu não confias em ti, amigo. É o que eu estou a dizer. Por isso é que eu sei, digo, sei, a grande figura deste filme é o José Eduardo. Uma figura secundária. Mas que andou em vários programas de televisão ao longo de vários dias a bater na mesma tecla e nunca ninguém o E travou. não, mas ele num programa dizia uma coisa, no outro dizia outra, e depois era confrontado com o que disse num programa. Mas Não aquilo- disse isso, não disse isso. E ele Disse sai isso, grande. que eu não mostro. Então se disse, se calhar não foi bem isso que eu Ele é que sai em grande, é o José Claro, Eduardo, claro, sai em grande, claro. mais nada. Ele é que Eu foi o acho protagonista que de todo o aquilo que filme. ele disse em relação ao Marco Ferreira é o que se aplica a ele. Sim. Ao Marco Silva, assim. Sim, Ele sim. quer é ser ele a admitir o presidente e vai para lá ele. Não, aquilo Não é? foi uma Depois história. disto tudo, Ali, Em termos ali há futebolísticos, vários. em termos futebolísticos, a coisa Só- passou ao só- lado. vários entendimentos. A coisa passou ao lado para o Sporting, em termos futebolísticos, felizmente. ainda bem, as coisas correram muito bem. Nós tivemos 5 nos últimos 6 jogos tivemos 5 vitórias e um empate. Mas o espetáculo do banco, digamos assim, foi também. Sim, sim, outro- muito feio, não muito é? feio. Triste. Ridículo. Mas E agora eu Ridículo, pergunto, Guimarães, e agora eu pergunto, Foi um espetáculo triste. e agora também pergunto, e se o Marco, profissionalmente, tem entendido naquela altura que estava a mais? Mas o Marco foi Quem é que assumia a equipa? Inácio. O Inácio. Não, era o Bruno Carvalho. Mas o Marco foi. O Marco Era só mais uma- o Marco mais provou- uma jogo. o Marco Afinal, provou- o banco já está habituado. o Marco provou com esta história que é uma pessoa com muita inteligência. E não só. Muito Ele também profissionalismo. está bem protegido por Sabe- alguém, está bem Mas orientado. nesse você sentido. sabe que ali no meio Juridicamente disto. é muita gente. Sim, mas à parte disso, se a equipa também quisesse. Eram dois tempos. Isso Logicamente. não, isso não há. Não, porque o treinador sentiu o plantel do lado dele. Aquilo foi. Sempre. Foi a foi. história E a partir com o daí- Sempre, Carvalho, sempre. Claro. A partir daí, Isso é que é ele importante, está à é que ele vontade. sentiu o plantel. do Aliás, lado vocês do balneário. repararam que isto já não é só o tempo do Marco. Já o Nani, quando se pronunciou na altura. Sim. Que eu não ia, já havia perder. aí qualquer coisa. Depois da derrota em Guimarães. Olhem para o Facebook. Aliás, nasceu daí, toda a Foi, polémica foi. começou a nascer daí. E depois as diversas entrevistas Há muitas de Bruno situações Carvalho à que ele televisão vem do antes. Sporting a Ele desculpar-se ele também. suspendeu Os o Rorro e o Slimani, não passou. Quer dizer, um treinador que está a preparar uma época, Ameaçou conta com dois e jogadores tudo, que exato. são fundamentais na equipa, e de um momento para o outro fica sem os dois jogadores. Acho que nenhum treinador gostava de
Que isso acontecesse. E depois eu quero para o Simano. E está feito. E é assim que se faz. Pá, mas acreditas agora numa ponta final do Sporting no campeonato? Eu acredito que o Sporting vai fazer um campeonato que tem feito, quer dizer, vai até onde puder ir. Estes 7 pontos a mim, como Sportingista, não me iludem no sentido agora é que estamos quase a... Não! Penso que o campeonato vai estar mais interessante, porquê? Porque eu acho que vai ficar, na minha maneira, pode ter um papel muito importante o próximo jogo do Benfica em Alvalade. Porque se o Benfica perder em Alvalade, não somos nós que... 3 pontos o Porto, meu amigo. 4 Sport. Mas já não estou a falar do Sport. Não é a mesma coisa. Estou a falar 3 do Porto. Pá, o campeonato pode ter, e acho que é entre os grandes que se vai decidir e não agora sim. Porque este ano o Benfica perdeu pontos com o Sporting, perdeu pontos com o Porto. O Porto já perdeu com o Sport. Exatamente. Mas desculpa. Mas atenção. Sim, mas o Porto perdeu com o Benfica, mas há aqui. Eu acho que vai ser entre eles atenção que vai que eu falo por experiência. Atenção, normalmente aos últimos 8, máximo 10 jogos do campeonato. A aflição dos outros, cuidado. Sim, mas e os candidatos têm que jogar com eles. Atenção, os últimos jogos, tradicionalmente, são as grandes surpresas. Eu vi o Sporting com a Académica, coitadinho, a Académica merece os pontos que tem. Aquilo, não tem hipótese. Enquanto a partida, o Sporting em Rio Ave foi um jogo excepcional. Fantástico. Foi um jogo, em termos televisivos, foi um jogo excepcional. Então a segunda parte é fantástico. Foi 5 estrelas. Agora, e com o jogo, atenção, o resultado indefinido. Sim, 3-2, 4-2, podíamos empatar 3-3 e não sabe. E não sabe. Bola lá, bola cá. O jogo fantástico. Foi daquele jogo que eu disse, o resultado que for é o que é. Foi dos melhores jogos na as duas equipas lutaram pelos 3 pontos. Os melhores jogos no nosso nacional. Foi o Sport. Acho que em termos do nosso campeonato, é assim, é evidente que estar a 7 pontos é melhor que estar a 10, como é lógico. Mas depende ainda dos adversários. Temos o Guimarães e o Braga, que são... O Guimarães já começa nós neste momento já temos uma margem, como diz o outro, para o quarto e quinto, já com alguma... Sim, mas eu estou a ver aqui, quarto e quinto, 35, tem 4 pontos, 31 o Braga, depois temos 27, 26, 25, com o Bolonenses, Passos Ferreira, Estoril, Rio Ave também ali. O Fosso já começa a ser. Já começa ali. Do terceiro para já começa a ser. Aos 3, depois alguns da Europa, depois a permanência. A Académica, para mim, é uma agradável de surpresa. Não, eu primeiro, pela negativa, porque... Não, eu estava a revoltar porque era assim, todo um jogo. Equipa, se eles empatam neste jogo... Os jogadores são mais ou menos o mesmo. Perde o guarda-redes, pouco mais. Mas é muito fraco, muito fraco. O Setúbal teve muito fraco, que é uma coisa... Sim, mas o Setúbal tu ainda reconhece o Gil é uma coisa tremenda. Quem me tem surpreendido pela positiva e muito é o Moreirense. Gostei muito do Boa Vista. Gostei muito do Boa Vista. E esse é que mais me surpreendeu. Neste último jogo com o Braga, guerridos ali. E com uma equipa de... Sim, mas por exemplo, quando estava a ganhar, até podia nos últimos minutos ir lá para trás. Não, voltou a atacar, podia ser. Gostei do Boa Vista. O Vista que evoluiu muito, foi os clubes, talvez a equipa que mais evoluiu foi o Boa Vista. O Boa Vista é uma grande surpresa que ninguém contava que estivesse a fazer o campeonato. Matéria-prima para a gente dizer como o Moreirense, atenção. O Moreirense está ali a meio não está a fazer um campeonato. Sobe, vai buscar o Miguel Leal, que não me é surpresa nenhuma. O Leal, o Cardoso, que saiu do Benfica, foi para ali. Não, este é o outro. Mas tem-me surpreendido muito com a qualidade de jogo. Atenção que o Moreirense tem qualidade de jogo. E muito bem orientado. O próprio Passos Ferreira também não tem feito um mau campeonato. Eu tenho visto alguns jogos, até tem praticado o futebol mais ou menos. Comparando, por exemplo, com equipas que estavam o ano passado na primeira divisão, com aquelas que vieram de baixo. Sim. À partida, normalmente, as que vêm da segunda liga são aquelas que vão ter mais dificuldade. Sim, mas às vezes o que não aconteceu, não é? Porque este ano, pelo contrário, não aconteceu. As duas equipas que subiram têm estado minimamente... Não, Moreirense. Em patamares aceitados. Está a recuperar, já recuperou vários pontos. Passou ali uma fase complicada, porque também a transição... Teve 2 jogos seguidos a ganhar. A mudança do treinador também, no início da época, não foi... Já recuperou vários pontos. Agora, o Gil Vicente... O Setúbal, a Académica, realmente...
A coisa está má. Estava mal, estava muito mal. Há muita gente também tem falado das arbitragens em Portugal. Não há ninguém, eu nunca ouvi O ninguém. melhor árbitro português fez as malas e acabou com a sua carreira profissional ligada à arbitragem, pelo menos dentro dos campos. Pedro Proença, um comentário de vossa parte também a esta atitude do Pedro que acabou a sua carreira, se calhar cedo demais, digo eu. Tomás. Bem, depois juntaram pelo menos o presidente do Benfica do Sporting, portanto, acho que já valeu por isso. Não, acho que apesar de algumas exibições mesmo conseguidas do Pedro, penso que construiu uma carreira que se pode orgulhar não só ele, mas também toda a arbitragem portuguesa. É um treinador querido. Um árbitro querido. Nem por isso. Eu vou ser sincero, apesar do Porto ter Eu acho que vencido dos três mal de amor. é assim. Eu aqui também me incluo no lugar do Alfredo, que eu gostava de eu ver aqui na Póvoa outra vez para eu fechar os portões e deixá-lo aí a passar o Natal. Nunca mais me esquece. Agora, Ok, eu também estava lá. Nunca mais me esquece. Eu acho que ele estava internacionalmente lá sempre nesse. esteve bem. Internacionalmente sempre esteve bem. A nível nacional. A nível interno é muito complicado arbitrar em Portugal. Temos que ser sinceros também. Mas achas que ele devia ter ficado ainda mais algum tempo ou achas que sai com Não, porta grande, acho que digamos saiu assim? bem, porque ele queria arbitrar a final do Campeonato do Mundo. Não deixar. E não foi possível. Não E, deixaram. portanto, Não deixaram. Sim, e portanto os ele argentinos. podia almejar algo muito mais. Portanto, eu acho que ele saiu bem. Pela porta grande. Saiu bem. Poderia perfeitamente fazer mais 2 ou 3 anos, mas estar a arrastar-se, acho que não. Não pode, é aos 45. É 44. A nível É aos interno, 45 que É o limite. é o limite. É. não, acho que saiu bem. Por isso. Ele tinha mais uma época. Mas eu acho Mais que meses. acho que podia fazer mais uma época. Acho que Mário, Agora- meu querido, diz-me. Só espero que Eu queria. seja aproveitado. o Tomás já disse tudo. Acho que o Pedro Preza teve Ele a morre nível depois nacional de altos e baixos, portanto, mas Embora eu acabou continue por a ter dizer uma que carreira não morro de amores internacional por ele, por isso. ao mais alto nível, não é? A final do Eu também campeonato. Por isso. Campeonato Europa, Tinha-se não localidades. Exato. e também teve a Liga dos Campeões, não foi? Teve. Sim. No mesmo ano. Acho que são dois marcos para um árbitro que são de referência, né? E para o futebol português também, né? E nós nesse aspecto, em termos de arbitragens, não nos temos saído muito mal em termos internacionais. Né? Ele pode almejar alguma coisa. Nós vimos ali na gala do centenário da Federação um abraço muito terno com o Pierre e Luigi Colina. Achas que a nível internacional as coisas podem Também não se funcionar? toma uma decisão destas assim, também se calhar dá ânimo leve. Se calhar já está à espera de... Isto é mesmo assim, quer dizer, a gente nunca sabe nos meandros do futebol o que é que se cozinha, não é? Exatamente. Não me admira. E o Hermógenes, que anda nos meandros de futebol, já ouviu falar de alguma coisa? Já sabe alguma coisa que a ele gente sabe não mais que saiba? nós. Ele sabe mais que nós. Essas questões normalmente são segredos profissionais, não é? Exatamente. Agora, Mas, o árbitro normalmente é sempre o elemento odiado do público. Mas perante estes factos, perante esta situação em que Pedro Proença é considerado o árbitro do século, está tudo dito. Sai em grande, nada a apontar. E o resto é secundário. É considerado o árbitro do século e acabou. exatamente. Pedro, Não digo mais já nada. agora também, já percebi que querias fechar Eu já disse que não, é um daqueles acho que eu não morro de amores por ele, por várias questões, mas principalmente por essa situação aqui no Brasil. Principalmente por essa. Reconheço qualidades e capacidade na arbitragem. Estou de acordo com o Tomás, que acho que externamente Fez uma carreira... mais consistente, com mais qualidade do que internamente, sem dúvida. Agora, tirando estes à partes todos e esta questão de não morrer de amores por ele, acho que é daqueles elementos que passam no futebol e que não devem ser deitados fora ou descartados. Acho que tem obrigação, entre aspas, de contribuir para a arbitragem e de, se calhar, agora com esta história da profissionalização, porque não ser um dos responsáveis pelo sítio onde eles estão, que nem sei onde é que é. Acho que é em Rio Maior, não é? Centro de treino de alta- De alto rendimento. Dá-me atenção. De alta atenção. Atenção a sempre. Ser ele o responsável por encaminhar, por aconselhar, até por ajudar os outros árbitros a melhorar.
acho que, tirando as outras coisas todas, acho que é útil que... Era útil que assim acontecesse. Que vá por aí, não é? Que assim Tirando as acontecesse. outras coisas todas. Tirando as outras coisas. Não é? Que eu continuo a dizer que não morro de amor por ele, mas reconheço-lhe capacidade e qualidades para se calhar fazer um Deixem-me só, bom trabalho nesse capítulo. deixem-me só lançar também, e a propósito do árbitro, ter sido considerado o árbitro do século, tudo isso aconteceu na gala do centenário da Federação Portuguesa de Futebol. Muito rapidamente, Pinto da Costa foi esquecido. Não. Eu respondo. E antes de mais responder, porque as pessoas esqueceram-se de um pormenor, não foi a Federação que escolheu. Não foi a Federação que escolheu, Não, aquilo foi o que está em causa em aqui, votação. O que está aqui em Ou causa foi é não ter votação convidado. online? Não ter sido convidado para a gala. Vai não. É o que está aqui em Não, causa. é isso, não é, isso, não é, não, não é, não, não é, não, não é, Esquecido não é. no sentido Foi de- esquecido. De lembrado, Um dia- referenciado. Um dia galardoado. E Não, é quem esquecido votou para a gala. foram as pessoas. Por isso, se ninguém votou no Pinto da Costa, pá, a culpa Não, é eu dos vou, portistas que não foram eu vou capazes de ir dizer, para o eu vou telefone. dizer de minha justiça. Opa, Isto é a primeira. Desculpa, desculpa, Omar. desculpa, Pedro. Que depois, e outra vez como ao Pedro Proença, que também não morro de amor por Pinto da Costa, não é? É outra questão. Agora, que se calhar era um dos dirigentes ligados ao mereceria. futebol que mereceria esse galardão. Por Até todos. porque a nível mundial é quem mais... Exatamente. E continuando a tirar o morrer de amores, não é? Claro que estou de acordo. É, em Portugal, o dirigente que mais títulos, se calhar mais contribuiu para uma revolução do futebol nos últimos anos. E a projetar Claramente o que nome sim. de Portugal. Claramente que sim. Estamos de acordo. Agora, ninguém pode apontar, na minha opinião, nada à Federação, porque não foi a Federação que escolheu. Não é? Por isso, como a história do Eusébio Cristiano Ronaldo, toda a gente... Não, as pessoas é que votaram. Pá, se calhar já chegam... As votações vale o que vale e Tá para bem, mim as ó, votações é como o Big Brother e essas coisas todas. Pronto, tudo bem. Portanto, cada um, Tudo bem. cada um come Aí aquilo, também estamos de come acordo. aquilo que Aí também quer estamos de comer. acordo. Agora, Agora. e dada a importância da gala, eu não posso deixar ao critério, quer dizer, estamos a falar de uma coisa séria, 100 anos de futebol português. Eu Não acho posso que- deixar Eu acredito que tenha havido ali à mercê depois havia do aqueles fonema da prémios. Albência, que ainda podiam aparecer lá um António, não sei das contas, acredito que que eu tenha nem sei havido quem é o ali gajo, não é? nuances nas votações, como é óbvio. Não é? Agora, Mas também havia aqueles prémios, aquelas esquinas douradas, ou não sei o quê. Havia sempre qualquer coisa Poderia haver que aí poderia uma forma ser... de premiar Exatamente. Pinto da É Costa. muito, é muito complicado tu teres uma votação deste calibre. Estamos Claro, a desenhar. com uma abrangência tão grande. Os grandes utilizadores, por exemplo, da internet, Não são os têm velhotes. no máximo 35 anos, 40 anos. Mas eu estou a falar já da outra hipótese, que era Por as isso mesmo. esquinas Portanto, douradas com Por isso com mesmo, o facto do Pinto da Costa ser indicado. pagando agora nesse teu exemplo, Sim. sem 30 anos, Eu não concordo com o tipo de não votação. é, mas pronto, vamos admitir Não isso. concordo, acho. Mas vamos admitir esse teu critério. 30 anos. Vamos a falar de mais recente, não estamos a falar dos antigos. Pá, se nos últimos 30 anos as pessoas não se lembram do Pinto da Costa, Não, mas não é isso. então alguma coisa está mal, não é? Mário, mas é a mesma história. Percebes o que eu quero dizer? É a mesma história de comprar o Ronaldo ao O Eusébio? E eu não vi o Eusébio jogar. Claro. Portanto, Sabes como é que eu comparo o Eusébio e o Agora, não é, acho que não é daquelas coisas que pá, não pode é... testemunhar de uma outra Não são forma. comparáveis. E eu só entendo, eu só faço a diferenciação entre Ronaldo e Eusébio no seguinte: a mim parece-me, posso estar errado, pá, no tempo do Eusébio, um futebol é totalmente diferente. E eu acho que era muito, acho que era muito fácil A marcar bola era mais golos. pesada. Não, acho que era muito fácil marcar golos. Desculpa, eu vi o Eusébio chutar aqueles guarda-redes coitadinhos. Às vezes, Sim, pá, não estou a tirar mérito. Mas, Hoje tu vês um futebol muito mais trabalhado. Mas, Mário, Tu quando mas, marcas Mário, um mas, golo, Mário, tens que trabalhar. se tu catapultasses o Eusébio daquela altura com aquela qualidade, com aquele potencial, Aqui- nos dias de hoje, Não sei se o Eusébio era o Eusébio que foi. Tenho muitas dúvidas. poderia ser muito melhor. Era muito melhor. Tenho muitas dúvidas. Não tenhas. Não sabes, Tenho Mário, muitas não dúvidas. tenhas. Tenho Não muitas tenhas. Com a dúvidas. qualidade de treinos de agora. Bom, isso aí Com a dava qualidade outro de programa. treinos. Isso dava outro Tenho programa. muitas Não, Sim, eu acho que este tipo de votação online pá, é muito faccioso. Eu acho que Até Até porque eu- tu podes eu votar acho- 550 vezes. não é? eu acho que nem devia ter sido feita a escolha online. Era a Federação que tinha que decidir. Por isso é que eu estou a falar das tais esquinas que era a Federação que indica. Tu, para o melhor jogador do mundo, tens os votos do presidente, De quem sabe. aliás, do capitão de equipa, Tens do quem sabe. treinador, Do treinador. que é das pessoas que sabem de futebol. Quem sabe, isso que eu estava a dizer. O Zé Manuel da esquina. Claro. É a mesma história para o melhor Melhor atleta treinador. do ano. Por acaso, ultimamente tem sido o nosso Rui Costa. Mas eu vou ser muito sincero, e só fazendo uma parte.
Eu acho que a última edição não devia ser do Rui Costa. Devia ser, por exemplo, do miúdo ténis de mesa. E a nossa seleção foi campeã europeia pela primeira vez. E tivemos um excelente atleta, esse Marco. merecia. Mais que o Rui Costa. Percebes? Mas a votação as online. pistas é Rui, não vais mais também longe. seja Mas muito, a não é? votação Pega online, no, é sempre pega no precioso. teu exemplo de música. Sabes como é que funciona a canção, não sabes? Eu sei. Sabes como é que se vota para chegar às Não me lembro. eliminatórias? Não me lembro dessas coisas. Não lembro, porque assim, quer dizer, nós não estamos a analisar o artista, estamos a analisar uma série, tudo o que está à volta daquilo. Claro. Para mim, agora, só para rematar, a mim não me choca o Pinto Costa não tem sido dirigente do ano. Acho que o Pinto Costa não Do precisa século, disso. do século. Acho que o Pinto Costa não precisa disso. Não, mas Acho que a Tomás, forma- eu acho que foi, acho que é uma falta de Mas sei assim. pá, não venham lá com o argumento, como já ouvi até alguns sportinguistas, que esse também é doutor, mas deve estar doente, com o pintorado e não sei o quê. Não tem nada Uma a ver. pessoa que tá- ah, pá, isso, Não tem nada a ver. Isso sempre isso- houve. Ali poderá ter a ver o problema de Fernando Gomes. A história das coisas, extra-futebol sempre houve ao longo destes 100 anos de história do E já futebol. não vou falar do e Pedroto, vai, senão agora e não vai saímos continuar a daqui. ouvir. E, por exemplo, Pedroto, acho também. que foi também esquecido. Exatamente. Mourinho, tudo bem, é figura, é de Lá facto está, expoente é máximo. recente. Mas o Pedroto, naquela época, na sua época, Claro. foi extraordinário. E foi quem revolucionou e Revolucionou fez o com nosso que futebol. agora houvesse esta forma de Portanto, treinar isto é três tudo clubes muito e relatórios e mesmo Por isso é que, primeiro, a definição do tempo é exagerada. Sim, É essa, mas tu, por exemplo, mas quando falas Pedroto, Mourinho, não sei o quê, estás a falar de pessoas que realmente mexeram com o futebol. Sim. Pá, se ganha um ou B, tudo bem, mas estás a selecionar, não, agora, falas em dirigentes, não falas no Pinto Costa? Mas, por exemplo, o Fernando... O Valentim Loureiro. O Fernando Não Rocha... falo, não falo, no não Benfica. estou a dizer que tinha que ganhar, mas... Não, Fernando Martins. Fernando Martins. Para mim, o Fernando Martins foi um dos melhores dirigentes que eu me lembro de ter visto. Mas, por exemplo, falar E em é Fernando Martins, contemporâneo do- falar em Fernando Martins, tanto falar em Pinto João Costa. Rocha, falar em João Rocha, e agora não se fala em E Pinto não ganhou Costa tanto ou como Tomás. Pinto Costa. Fala, Não é- isso fala. Eu sou Agora, eu só lamento, sportinguista, pá. Sim, lamento, eu- Não sim, vamos eu- agora, eu- não eu- vamos ter sido não vamos convidado. separar as coisas, não é? Mas isso O é mundo que do trabalho anda lá por Lamento, fora, mas lamento. é, não é? E não era aí que Muito bem, estávamos. vamos em Não, frente. já estava a próxima. Não terá. Próximo a ser Bruno Carvalho. A gente daqui a 100 anos voltar a discutir, a ver se alguém... Bruno Carvalho daqui a 100 anos, quem sabe? Os escolhidos para o campeonato, para a seleção do século, para o jogador do século, é muito relativo. E hoje é discutível. Claro que sim, Porque claro repare, que sim. e eu considero, entre o Ronaldo e o Eusébio marcou uma era. Repare, o Eusébio foi embaixador de Portugal. Portugal era conhecido o quê? Amália e Eusébio. E o Eusébio não foi... não Amália e pôde- Eusébio. não pôde Agora, jogar para os devemos dizer que o Ronaldo é um bom sucessor do Eusébio. Portugal neste momento é Ronaldo. É? Já não temos o Eusébio. Mas o Ronaldo já jogava na seleção. Mas o Eusébio continuava a ser embaixador. Onde ia? Exatamente. Onde ia com o Eusébio ia com a seleção, mas era o Eusébio, que é o estádio e recebia a E ovação. hoje temos o Eusébio e temos o... Agora, Continuamos a ter o Eusébio. Estamos no momento, noutra era. Muito bem, Ronaldo, sim senhor, justifica. Vamos muito rapidamente avançar, só também muito rapidamente falar de Luís Figo, candidato a substituir Joseph Blatter. Acreditam que isso pode acontecer? Aplaudo. Já sei que o Ginola retirou a Já tirou a candidatura. candidatura? Portanto, a favor E o holandês também. Só restam franceses, do então. holandês não sei. O holandês Só também. restam franceses, pelo não que eu dois? vi. E há várias federações, vários países já a apoiar o Sim, FIO, sim, como a era- Polónia, a era Dinamarca, preciso 5 Exatamente, ele tinha que arrancar com 5. a Macedónia, são 5. E portanto eu... Ele tinha que- França, parece. Não, mas- ele tinha que ter Blatter 5 prato, caia- vale Ele ser, tinha que ter não, 5, são não é? 5, exato. É? Espero que seja desta vez que o Blatter caia do pedestal. Acho que está Sim, na altura acho- Eu tenho pena que não caiam dois. Acho que Portugal merece Sim, também, e a pessoa em causa também, acho que sim senhor, que tem grande capacidade. Não é nada. Não sei se querem comentar também, Mário e Pedro. Não, vai embora. acho- Olha, acho- fico. Então vamos lá falar muito rapidamente do Varzim que passa à segunda fase de subida. Já ouvimos por aí o presidente do Varzim assumir que é realmente candidato, o Varzim é candidato à subida, e ainda bem. Vai jogar nesta segunda fase com o Famalicão, Faf, o Cesarense, que é de Oliveira das Meias, o Mirandela, o Lusitano de Viseu, o Sousense, que é do Gondomar, e também o Salgueiros 2008. Do Porto. Muito bem, o primeiro jogo é em casa, 15 de fevereiro, daqui a 15 dias, sensivelmente, e com o Sousense, precisamente, que vem de Gondomar. Como é que vocês veem o Varzim para esta segunda fase? É assim, Mário, o começando já por ti, Varzim candidato, nem podia ser de outra forma, não é? É muito importante começar bem, Uhum. e ainda mais em casa, e eu acho que nesta fase os jogos em casa são muito importantes. O Varzim, e neste caso as equipas que pretendem realmente subir,
não podem vacilar nos jogos em casa e ir melhorando os pontos possíveis fora. Eu estou convencido que o Varzim tem tempo suficiente nesta paragem agora aqui, não é? Que retoma dia 15 para se preparar em força. Na segunda jornada o Varzim vai a Mirandela, posso já adiantar também. O facto de calhar o Famalicão é um adversário difícil, tudo bem, mas é um adversário que o Varzim já conhece, portanto já o estudou, portanto portou-se bem em Famalicão, portou-se bem aqui, portanto penso que não é... Olha, o Varzim tem 2 jogos, a segunda e terceira jornada são os dois fora. Com quem? A primeira jornada fora é com o Mirandela, depois vai ao Lusitano de Viseu. Vila de Moinhos. De Vilmoinhos. Sim, mas é ali. Vila de Moinhos é a entrada de Viseu. Mas é Lusitano de Viseu. É assim, depois recebe o Famalicão em casa, à quarta jornada. É assim, o nome dos adversários não nos diz assim muito, não é? O Famalicão, o Salgueiros. Agora é uma fase. O FAF também. É uma fase em que todas as equipas vão lutar com todas as armas que têm, não é? Depois de estar aqui só tem que olhar Exatamente, para cima. agora o mais difícil foi chegar aqui. Agora eles sabem qual é a luz do túnel, está ali, está a indicar o caminho. Agora só temos que... Não sei se pagaram a luz. Não, pagaram. E eu acho que o Varzim fez uma boa campanha e o Varzim acho que está motivado, a massa associativa está com o Varzim. Nestes últimos jogos em que o Varzim jogou fora, teve uma boa assistência, portanto, isso é importante para o Varzim. Para motivar. E eu, como digo, é importante começar bem logo este primeiro jogo. Tomás. Sim, acho que o Mário disse o essencial. Digamos que é um novo campeonato que começa. Fica para trás aquilo que o Varzim fez, especialmente de bom. Acho que a equipa deve consciencializar-se que começa do zero a partir de agora. E, portanto, é uma prova também de regularidade. Alguns adversários do Varzim já conhece da primeira fase, outros, obviamente, vai conhecendo. Lamento este interregno entre uma prova e a outra, porque é um mês, sensivelmente. Há um ritmo que se quebra ali e, obviamente, mesmo a nível físico, alguns jogadores demoram um pouco mais a responder. E pego um pouco nas palavras que o Mário disse. É importante começar bem, não só pelos pontos que se amealham logo, mas também a nível anímico. E acho que se o Varzim vencer já com o Sousense em casa, depois, mas a educação Mirandela é obviamente sempre complicada, mas com o Varzim com as suas armas, penso que fazendo logo assim 6 pontos nas 2 primeiras jornadas seria, digamos, um impulso muito importante nesta altura para a equipa e pela confiança e também, obviamente, junto dos adeptos, para que finalmente consigamos a subida da divisão. Acho que já chega, estamos tão parados no tempo, não é? Hermógenes. Sim, eu penso que os meus colegas têm dito e disseram já, principalmente o essencial. O Varzim, como candidato desde o início da época, como sabemos, esteve numa série de grande qualidade, com equipas de qualidade, ultrapassou essas dificuldades na primeira fase, por mérito próprio conseguiu o primeiro objetivo, que foi o apuramento para a fase final. Agora faço votos que o Varzim justifique e faça jus à sua candidatura, porque merece, tem qualidade, já vi o Varzim, tem qualidade, e acima de tudo tem algo importante, que tem um treinador que conhece bem esta divisão, experiente. O Varzim também tem juventude e experiência. Vai ser uma prova de regularidade esta segunda fase, de grande tensão, e a equipa com mais preparação psicológica, com qualidade, e como eu já disse, também de regularidade, terá toda a vantagem em subir, e faço votos que seja o Varzim, até porque também gostaria, e faço votos, até uma questão tradicional, que eu, ao longo dos anos, fui sempre também um assíduo assistente dos jogos do Varzim, e fui também algumas vezes intérprete como jogador entre Rio Ave e Varzim. Portanto, faço votos e gostava que acontecesse, porque o Varzim nesta primeira fase já conseguiu algo, arrastar e conseguir levar a sua massa associativa que estava afastada ao longo dos anos. E faço votos de ver o Varzim com aquele estádio cheio,
que tradicionalmente era bonito. Ora, aí está. Nesta altura, 23 horas, estamos em direto no Norte Litoral TV. Ainda também as palavras muito rápidas do Pedro sobre o Já Varzinho. disseram tudo. A única coisa que eu acho que posso acrescentar é que espero que o Varzinho nesta segunda fase Trabalho com as arbitragens. igual a ele próprio, ou seja, aquilo que fez nesta fase anterior. Obviamente que em todas as equipas vai haver aqui ajustes, como está a acontecer com o Varzinho. Em rigor, os dois grandes adversários do Varzinho, quanto a mim, é o Famalicão e os Salgueiros, daquilo que eu já vi. Mas o Varzinho tem capacidade. Eu acho que o Tomás já um bocado falou nas primeiras 2 jornadas os 6 pontos. Eu acho que as primeiras 3 têm que dar 9 pontos. Até ao primeiro jogo, na 4ª jornada, que o Famalicão em casa, o Varzinho tem que ter 9 pontos. E se ganhar ao Nesse Famalicão, caso, Até ao. E depois tem que ser 12, não é? Por isso, se a equipa conseguir responder, que eu acho que vai conseguir responder de forma positiva logo no primeiro jogo, eu estou convencido que o Varzinho, claro que vai ter dificuldades, obviamente, mas vai conseguir chegar ao fim, finalmente, com aquilo que já esperámos há muitos anos, e que é claramente estar na próxima 2ª divisão, que também não é tarefa fácil, não é? Mas isso deixamos passo isso. primeiro este passo, depois bem. vamos pensar no Isso próximo. depois. Entretanto, estamos a chegar ao final do nosso programa e, como habitualmente, vamos ficar exatamente com os prognósticos para os principais jogos, neste caso ainda só da Primeira Liga. Temos um Benfica Boa Vista. Tomás, Benfica Boa Vista. Benfica Boa Vista 0-2. 3-0 para o Benfica. 3-0 para o Benfica. Mário. 2-0 para o Benfica. 3-0 para o Benfica. 1-0. Muito bem. E depois temos um mais Aroca dois. Sporting. Aroca Sporting. Era o quê? Eu sou do Arouca. O que é que disseste? 1-3. 1-3. 0-2. 0-2. Acho que o Sporting vai ganhar 2-0. Obrigado, Pedro. Paulo Fonseca do regresso ao Dragão para o Futebol Clube Porto Passos Ferreira. 0-2. 2-0. 2-0. Quem? Futebol Clube Porto Passos Ferreira, 2-0. Para o Passos Ferreira. 1-1. 1-0. Ora bem, como ele já recebeu esta semana o cheque, se calhar aquilo 1-1 estava jeito. Não se vai estar calhar no vai dar banco. um empate. Não vai estar no banco. Pois não, pois ainda por cima. Vamos um empatezinho 1-1. Estava bem. Muito bem, e para encerrarmos esta página temos um Rio Ave Estoril. Ambos a lutarem pela Europa, digamos assim. Acho que vai dar empate. Ambos os dois. Ambos os dois. 3-0 para o Rio Ave. Os últimos anos têm sido fatídicos para o Rio Ave, como sabem. Tem perdido em 2 épocas seguidas. Mas tinha o Marcos Mas Silva. o ambiente E é agora diferente, temos um outro as treinador pessoas são que diferentes. já conhece O Rio Ave vence 1-0. Se o Brasil ganhar o Estoril, o Rio Ave tem que ganhar por muito. 2-0. Muito bem, estamos a chegar ao final desta nossa edição dos convocados, a primeira de 2015 e agora, até ao final da temporada, cá estaremos, exatamente, sempre à quinta-feira, a partir das 22 horas. Um grande abraço, tudo bom para si, até para a semana.